Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar aqui como que você tem renda na Bolsa de Valores, uma renda segura, mesmo durante tempos de crises e guerras. Então, estamos num momento tenso. Quando eu estou gravando aqui, teve recentemente, né, um ataque do Irã, então, contra Israel. Enfim, o mundo está nervoso. A gente tem questões geopolíticas, questões de longa data, digo assim, de tradição, de povos, envolvendo religiões, enfim, conflitos muito tensos. Isso no geopolítico. E dentro do Brasil também tem bastante ruído político, né? Enfim, é um tempo complicado. Então, como que a gente consegue manter uma renda segura na Bolsa de Valores para a gente conseguir passar muito bem e crescer patrimônio e, eventualmente, até viver de renda? É isso que eu vou te mostrar aqui hoje. A gente precisa dessa questão da renda nos investimentos, mesmo quando o mundo está um caos. E por que isso, né? Vou deixar bem claro aqui. Receber renda, então, ela é diferente do que ver suas ações subirem. Então, toma muito cuidado com isso, né? Às vezes, muita gente mistura, especialmente na internet, a questão da geração de fluxo de caixa, normalmente mensal, que seria o que eu estou chamando aqui de renda, com o crescimento do valor de mercado das ações, ou seja, o valor que você teria caso você vendesse as suas ações. São coisas bem diferentes. Então, renda é um fluxo de caixa que você vai recebendo para quê? Para uma dessas questões aqui, sendo que na verdade você pode até fazer uma mescla entre elas. Então essa renda que você recebe ou vai custear sua vida para você viver de renda, ou item B, proteger suas ações caso elas entrem em queda, ou item C, comprar mais ações ou qualquer outro investimento sem você precisar injetar dinheiro novo. Então isso aqui são vamos dizer assim, as três funções vitais da sua criação de renda, conforme eu estou chamando aqui a criação de renda, que é esse fluxo de caixa que você vai recebendo. Você pode fazer só uma dessas três possibilidades, ou fazer, por exemplo, um terço para cada uma delas, um terço da renda que você vai recebendo, ou metade, ou, e aí que eu acho muito interessante, às vezes fases de vida. Então, numa determinada fase de vida, por exemplo, estou no momento de muito conflito no exterior, né, conflito geopolítico. Eu posso usar a renda mais para proteger as minhas ações, que seria o item B, né, ou então para o item C, comprar mais investimentos, não ações, por exemplo, comprar mais renda fixa, e aí eu passo muito tranquilo, né, ou até o item A, caso eu precise custear minha vida, já estou mais velho, já estou aposentado. Então, esse é o conceito, isso aqui é o básico da criação de renda e da importância que a gente tem, né? Porque a gente precisa criar renda mesmo quando o mundo está nervoso. E a gente tem alguns aspectos interessantes. Em tempos de conflitos, a bolsa costuma cair com força no começo, operar com bastante volatilidade e depois ter uma correção, uma recuperação robusta. Então, isso aqui é importante. Muita gente não sabe. Fala, o que acontece, especialmente o Brasil, que é um país pacífico, né? Nunca teve grandes guerras. O que acontece durante as guerras? Então, isso que a gente vai ver. Ó. Primeiro, eu vou te mostrar aqui tempo de recuperação da Bolsa Americana depois das guerras, para você ter uma ideia de horizonte. De tempo. Então, Primeira Guerra Mundial, que foi a mais, vamos dizer assim, inesperada, né? Foi muito complicado lá. Cerca de 2 a 3 anos depois da guerra, né? Depois do fim da guerra, a Bolsa teria recuperado. Segunda Guerra, cerca de 2 a 4 anos depois da guerra. Guerra da Coreia, vários meses a 1 ano. Guerra do Vietnã, aproximadamente 2 a 3 anos. Guerra do Golfo, questão de meses a 1 ano. Guerra do Iraque, também meses a 1 ano. Afeganistão, também meses a 1 ano. Isso aqui é a recuperação do S&P 500, da Bolsa Americana. Ah, Caio, mas Bolsa Americana não vale para o Brasil. Tá, eu só estou querendo te mostrar que guerra não é o fim do mundo. Guerra é muito complicado. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho no o que acontece do lado econômico, né? Mas que as ações, elas recuperam historicamente, tá? E você vai entender aqui um pouquinho por que disso. Porque as guerras, elas são inflacionárias. O que significa isso, né? Os estados, eles fazem mais dívidas e gastam muito dinheiro durante as guerras. Os estados especialmente envolvidos na guerra, ou os aliados, né? Então, durante a guerra, aonde que o estado gasta muito? Armamento, defesa, uso de commodities, especialmente oil, ou seja, petróleo. Então, o setor de petróleo ele é muito importante, né? Quem é aluno meu sabe que o nosso critério principal, daqui a pouco eu vou falar aqui na aula de hoje, mas nosso critério principal de seleção de ações acaba que as empresas do setor de petróleo não entram, só que a gente precisa ter elas, muito por causa disso aqui. Ó. Durante tempos ruins, enquanto várias ações vão cair, as ações de petróleo tendem a subir, porque o petróleo é básico ali para a questão da guerra.
E depois da guerra, os estados continuam gastando muito, agora com reconstrução, né, demandando bastante commodities. Agora a gente não está mais falando só de óleo, a gente está falando também de ferro, minérios, né? Enfim, todos esses gastos significam mais dinheiro na economia que os estados estão injetando, né? E mais dinheiro na economia gera inflação, ou seja, aumento nos preços dos produtos. A inflação ela é controlada com aumento na taxa de juros. Isso aqui é o básico que os bancos centrais fazem ao redor do globo todo. Sobe a taxa de juros para quê? Para dificultar financiamento, tornar mais caro o financiamento e com isso você diminui a injeção de dinheiro. Muita gente não sabe isso, talvez você não saiba, mas a maneira como se cria dinheiro na economia é através de financiamentos. É assim que a gente multiplica, né? Um dinheiro vai criando mais dinheiros, é o financiamento, é o que a gente chama de alavancagem. Então, a maneira de controlar a inflação é subir as taxas de juros, tornar muito cara a multiplicação de capital na economia e com isso você segura a inflação. Agora, quando acontece isso, a taxa de juros sobe, a tendência é que a renda fixa ganha atratividade. E aí as ações caem. Por isso a gente tem uma queda brusca das ações quando começa, né, um período de conflito. Então, para entender bem claro, né, você vai ter um investimento de renda fixa te remunerando a 7% ao ano, enquanto você vai ter ali as ações que talvez depois de 5 anos te dê 15% ao ano. Então você prefere ir para algo seguro, com uma taxa legal e garantido, desde que você mantenha até o vencimento, né, isso é renda fixa, e você acaba saindo das ações. Então as ações, essa venda, essa saída das ações derruba o preço delas. Agora, existe um tipo específico de ação que cai menos nesses ambientes, ou seja, nesses períodos de conflito. Quais são essas ações, né? Então a gente tem aqui um gráfico que mostra o quê? Que os dividendos das ações do S&P 500 cresceram 5,7% ao ano aqui de 1957 até 2020, que é esse gráfico, e isso corresponde a mais de 2% ao ano acima da inflação americana, tá? Então, infelizmente para o Brasil a gente não tem tantos dados, a gente acaba tendo que olhar muito os Estados Unidos. E a gente está falando de um período de conflito geopolítico e os Estados Unidos, ele sempre está envolvido porque é o grande país, né? Enfim, mundial, em termos de PIB, em termos de economia. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que as ações que pagam dividendos, elas são uma proteção contra a inflação. Por isso que um professor muito famoso, né, que é o Jeremy Siegel, ele se refere às ações como super chips, que chip é o título público americano que protege contra a inflação. Então seria, para a gente fazer uma tradução para o português, a gente tem o Tesouro IPCA, que seria o título público que protege as inflações, contra a inflação, e aí as ações pagadoras de dividendos seriam chamadas de super tesouros IPCAs. Essa seria a ideia, né? Ou super NTNBs. Então, por quê? Porque você tem só os dividendos já crescem mais do que a inflação. Então, se você consegue, por exemplo, viver de dividendos, eu sei que isso aí envolve um volume muito grande em ações, mas só para exercício, né? Se você já consegue viver só com os dividendos das suas ações, significa que só essa renda que você vai receber já vai ganhar da inflação. Caso tenha, e muito provavelmente, como eu mostrei ali o tempo de recuperação, você também vai ter um aumento no valor das ações, então você vai ganhar dos dois lados. Você vai ganhar uma proteção ali contra a inflação através de dividendos e vai ganhar depois a valorização do preço das suas ações. Ou seja, um super tesouro IPCA, uma super proteção contra a inflação. Tá? Então, ações continuam sendo um investimento muito atrativo em tempos de conflitos. Porém, a gente tem questões importantes, como manter o recebimento de uma renda segura na bolsa. Então, veio um conflito, uma empresa pode deixar de pagar dividendos, né? Quais são as melhores ações para comprar? Então, só pagou dividendos, isso já é suficiente? Né? Não é bem assim. E como você se protege da queda inicial que as ações vão ter? Então, são questões importantes aí para a gente resolver, né, e conseguir de fato investir bem e conseguir manter a renda durante o período de conflito. Alguns problemas comuns. Então, a renda fixa é mais segura, nada bate o CDI a longo prazo. Então, Caio, tá vindo conflito, é só eu tirar, né, vender todas as minhas ações e ir para a renda fixa. Tem alguns problemas. Se o seu risco oscilação de patrimônio, eu concordo com você. Então você não aguenta entrar lá na corretora, ver que caiu 20%, depois entra no outro dia, caiu 25%. Então você pega e fala, não, vou para renda fixa, realmente isso aí vai ficar muito mais seguro. Porém, se o seu risco é perder poder de compra com o passar do tempo,
aí a renda fixa pode ser muito ruim. Ah, Caio, mas eu estou comprando Tesouro IPCA. Tesouro IPCA vai me render IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. Então, estou seguro. Sim, você está seguro contra o IPCA. Mas o carro que você compra não segue a tabela do IPCA. A sua viagem de férias para o exterior não segue a tabela do IPCA. IPCA é um índice de inflação, vamos dizer assim, ao consumidor, e eu diria mais, assim, é ao consumidor de renda de classe média baixa. Tá? Então, toma muito cuidado, às vezes não é a sua real inflação. Enquanto se você vai para as ações, aí a coisa já é diferente. Você pode comprar ações de empresas que você consome, né? Da operadora de avião que você voa quando vai de férias, da marca de carro não, mas você pode investir no exterior, na ação da empresa, da marca de carro que você compra, né? E assim vai. Tá? Então, claro, não é assim que a gente seleciona, né? Ah, eu uso roupa, sei lá, da marca X, então eu vou comprar a empresa X. Não é assim, mas acaba naturalmente, né? Quando você aprende direitinho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da seleção das ações, você acaba vendo que várias das suas empresas são produtos que você consome, porque você vai comprar as melhores empresas e você também vai consumir os melhores produtos. E aí acaba que as coisas se juntam. E mais, se o seu risco é não conseguir viver de renda, aí a renda fixa certamente não é o melhor cavalo, ou seja, não é o melhor lugar para você colocar seu dinheiro. Por quê? Para você viver de renda somente com renda fixa, você tem que ser decamilionário, não sei se tem essa palavra. Você tem que ter ali 20 milhões, ali, 10 milhões para você conseguir viver legal com a renda fixa. Enquanto com as ações, e especialmente com as opções, que daqui a pouco a gente vai falar, você consegue viver sim de renda com muito menos. Outro problema, vou investir em algo mais seguro que a bolsa, por exemplo, imóvel. Então, né, conflito, então nada melhor do que ir lá e comprar um tijolinho. Será? Na bolsa, primeira coisa, né, tem empresa que faz isso melhor do que você, tem empresa que investe em imóvel na bolsa, e eles sabem, né, plano diretor, eles sabem modelos construtivos, às vezes eles mesmos que criam um empreendimento, né, então isso aí agrega muito mais valor do que você simplesmente botar ali cimento, tijolo e tentar vender, tá? Então eu não gosto muito dessa ideia, né, prefiro ir para a empresa que faz muito melhor do que eu. Outra coisa, seu investimento vai estar concentrado em um empreendimento. Então você está saindo de um conflito geopolítico, legal, agora você botou, né, enterrou seu dinheiro ali naqueles tijolos, ali naquele pedaço de terra. Né? Então, claro, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Né? E quando eu falo dar muito errado com o imóvel, presta atenção nisso daqui. Não é que você vai olhar e de repente falou assim, nossa, perdi muito dinheiro. Não, é que o tempo vai passar, você vai vender aquele imóvel e você vai falar, ah, legal, ganhei dinheiro. Mas se você tivesse investido em outras coisas, o seu dinheiro teria crescido muito mais e o seu poder de compra estaria muito maior. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu já cansei de conversar com pessoas que falam, não, mas eu comprei por 300 mil e vendi por 400 mil. Ou comprei por 300 e vendi por 600, eu dobrei o valor. Tá bom, em quanto tempo? Ah, foi em 10 anos, foi em 15 anos. Tá, e o que aconteceu com a taxa de juros? O que aconteceu com a bolsa durante esse período? Puxa, teria multiplicado muito mais o patrimônio. E outra coisa, quando você pensa nisso, né, você vai estar, ou seja, investir em um imóvel aí na sua região, você vai estar menos exposto ao geopolítico, somente menos exposto, né, não é que você não vai ter exposição, claro que vai ter, só que você vai estar muito mais exposto às decisões dos vereadores, por exemplo. Que, na minha opinião, né, costuma ser muito pior. Então, às vezes é melhor você estar junto do que, vamos dizer, a OTAN está decidindo, né, do que o Estado americano está decidindo, do que você ficar dependendo ali do lobby, né, do que é decidido ali na Câmara Baixa ali da sua região, né, que a gente sabe que acontece cada barbaridade. Então, na minha opinião, não é a melhor coisa. Tá? E no pain, no gain, ou seja, se você não aceita passar algum risco, correr algum risco, você nunca vai ter um crescimento de patrimônio considerável. Então, toma cuidado com isso, né? Só ir para o mais seguro não é o pensamento de quem quer viver com renda, de quem quer crescer muito patrimônio além da inflação, tá? Toma cuidado com isso aí. Beleza, então vamos colocar em prática. Como que a gente tem, então, renda mensal segura na bolsa, mesmo em tempos de crises e guerras? Tendo ações pagadoras de dividendos, que a gente já viu que elas são mais seguras, né, e protegem contra a inflação, e principalmente saber vender opções. Então, as ações que pagam dividendos caem menos, especialmente as que estão crescendo seus dividendos. Isso aqui é bem importante. Então, aqui a gente tem os 3 cenários. Tá? De novo, usando o mercado americano, que é onde a gente tem mais dados. Né? A gente tem a bolsa americana subindo, que é o que a gente chama de bull markets, é o primeiro quadrado à esquerda. A gente tem o bear markets, ou seja, a bolsa caindo, que é o do meio. E a gente tem o mercado como um todo.
A barrinha preta são as ações que estão crescendo o pagamento de dividendos ou não pagavam dividendos e começaram a pagar. E a gente vê que a grande diferença, né, contra, por exemplo, as que não pagam dividendos, que seria a barrinha azul, é especialmente no bear market. Então, no bull market, a gente vê que quem não paga dividendo até que vai um pouquinho melhor, que é o azul claro contra o preto. Agora, o bear market, que é ali no meio, a gente vê que as que estão crescendo dividendos ou começaram a pagar dividendos, elas caem muito menos do que as empresas que não pagam dividendos. Então, é especialmente no bear market, ou seja, na queda da bolsa, que esse tipo de seleção de ações brilha. E é nesse cenário que a gente está falando agora, cenário de conflito geopolítico. Então, é muito importante, né, ter essa questão das ações que pagam dividendos, especialmente as que estão crescendo o seu pagamento de dividendos. E a outra parte importante para ter a renda segura é a venda de opções, porque isso te permite proteger suas ações e com grande probabilidade de lucro. Então, exemplo clássico de operação de venda de opção é a venda de call coberta. Esse é um tipo de operação que você vai receber um prêmio, né? No dia útil seguinte já entra esse caixa na sua conta, na corretora. Se a ação cair, você pode usar o prêmio para você comprar mais ações ou investir em um outro ativo, por exemplo, uma renda fixa. Se a ação subir, você vai estar ganhando patrimônio até o preço do strike da opção, né, do strike da call, somado ao prêmio recebido. Então, ou seja, se você tem uma ação que vale R$30, vendeu uma call de strike 32 e recebeu R$1 de prêmio, significa que até os R$33 a ação pode subir e você vai estar ganhando patrimônio, porque você já tinha ação, então você ganhou do 30 até o 32 e você ainda ganhou aquele R$1 de prêmio quando você vendeu a call. O objetivo desse vídeo aqui não é mostrar a venda de call coberta, você pode ver no meu canal tem vídeo sobre venda coberta de calls, dá uma procurada, você vai achar vídeo bem legal sobre isso, tá? E uma dica prática para você é você passar pelas suas ações verificando se todas elas estão pagando dividendos e, melhor ainda, se o pagamento está crescendo nos últimos anos. Então, estamos entrando num momento de conflito, o ideal é você sempre fazer isso, inclusive, né, especialmente antes de entrar no momento de conflito. Mas tudo bem, vai agora, né? Melhor momento era no passado, se não faz agora. Dá uma olhada se suas ações pagam dividendos e estão crescendo dividendos. Uma exceção, setor de oil, né, ou seja, petróleo. Então, é importante ter, né, especialmente em cenário de conflito geopolítico, e não costuma pagar muitos dividendos. No Brasil, a gente teve aí, né, um período diferente, que a Petrobras pagou muito dividendo. A Petrobras tende a continuar pagando dividendo, porque o governo precisa desse dividendo para equacionar os seus gastos. Então, a gente deve ainda ter, né, dividendos, mas não costuma ser um dividendo muito gordo frente ao preço da ação. Né? Foi no passado, talvez não vá ser no futuro. E também existem outras empresas desse setor no Brasil, não é só a Petrobras, claro que a Petrobras é a maior. E como que você verifica, né, se suas ações estão pagando dividendos ou não? Você pode usar um site, né, por exemplo, o site Status Invest. Deixa eu pegar aqui, abrir o site para você ver como ele é. É um site gratuito, tá? Não tenho nenhuma ligação com esse site. statusinvest.com.br. Bota uma ação que você tem, tá? Vou jogar aqui, por exemplo. Tenho a ação da Renner. Então, dá uma olhada, né? Vai aqui na busca, pega a Renner. Busca aqui, por exemplo, os dividendos, dividendos das lojas Renner. Clica em agrupar por ano e pede para ver o cenário máximo. Aqui você vai ver, dá uma olhada nos anos, se estão sempre contínuos. Então, por exemplo, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, então a gente vê, sempre paga dividendos. E se a gente olhar os últimos anos, então 20, 21, 22, 23, cresceu dividendos, muito bom, muito positivo. Então essa é a ideia, passe pelas suas ações, né, olhando isso, para você ter uma noção se você está, vamos dizer assim, no caminho certo, né, para você ter uma renda segura na bolsa, tá? E agora, o que você pode fazer, né? Então, te convido a escrever um comentário para mim dizendo o que você acha que de fato a gente vai ter no mundo, né? Será que a gente vai ter uma escalada de guerra ali no Oriente Médio ou a gente vai entrar numa terceira guerra mundial, né? O que você pensa? Deixa um comentário para eu ver aí como é que tá a sua cabeça. E ter ações pagadoras de dividendo, né, principalmente saber vender as opções, vai te dar renda mensal segura na bolsa em tempos de crises, né, em tempos de guerras, isso a gente viu. Só que agora a gente precisa saber como a gente escolhe, por exemplo, as opções mais seguras para vender.
né? E aí esse vai ser o tema de uma próxima aula, não vai ser o tema aqui de hoje, mas futuramente eu trago para você uma aula sobre isso, quais são as opções mais seguras para vender nesse cenário de guerra, nesse cenário de conflito, tá? Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, faz a sua inscrição aqui. Se você gostou, deixa um like também e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.